Oi, bem-vindos a outra Quarta da Telha. Hoje na Quarta da Telha eu tenho uma história, um romance para contar para vocês. Não sei se vão te interessar muito, mas eu me inspirei a compartilhar essa história que eu adoro, porque segunda-feira foi o Dia Internacional das Mulheres. Hoje eu estarei compartilhando com vocês a história dos meus pais. Eu sei que não pode interessar muito, mas eu acho que me inspirou muito. E eu acho uma história assim maravilhosa, e eu nunca fiz um story time aqui. Então vamos lá. Por que eu tô pensando nisso hoje? Bem, porque eles se casaram no Dia Internacional das Mulheres em 1979. E o Dia Internacional das Mulheres tem muito a ver com essa história. Então, meus pais se conheceram e estavam namorando há mais ou menos 3 meses. E eu não sei se vocês sabem, mas em 1977, as Nações Unidas declarou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, onde é o dia onde se celebra não só os direitos das mulheres, mas paz mundial. No Brasil, em 1979, nós vivíamos numa ditadura onde essas coisas não podiam celebrar e não tinha muita... Você não podia falar muito dessas coisas porque, sabe, celebrar a mulher quer dizer que você tinha liberdade de expressão, que a galera não tinha na época, né? Então, meus pais estavam namorando há 3 meses... No dia 7 de março, eles foram assistir um filme em New York, New York. E no final, Paul Newman se joga em frente do táxi e fala: "Não, vá embora, case comigo." Minha mãe estava dirigindo e ela achou que que meu pai, espirituosíssimo, achou que seria maravilhoso na hora que a mamãe estava indo embora, para ele se jogar em frente do carro e dizer: "Não, vá embora, case comigo." Minha mãe desliga o carro e fala: quer saber? Por que não? Aí os dois... Ela fala: "Tá." Aí meu pai para pensar, minha mãe para pensar, eles olham um para o outro e lembram que no dia seguinte é o Dia Internacional das Mulheres, então não só eles vão se casar, mas eles têm que se casar no dia seguinte, porque seria uma forma de estar celebrando isso, e todas as vezes que eles celebrassem o casamento enquanto fosse ditadura no Brasil, eles também estariam celebrando os direitos das mulheres e paz mundial. Minha mãe diz: "Tá bom." Então ela vai para casa, meu pai vai para casa. No outro dia, meu avô era um promotor de justiça, ele saiu para trabalhar, minha avó era dona de casa, mamãe tá saindo, e minha mãe era muito assim, certo? Ela às vezes fala as coisas e minha avó não levava muito a sério. Então mamãe sai de casa e ela pergunta, né? "Vai para onde, minha filha?" Aí mamãe responde: "Vou me casar hoje." Minha avó, achando que minha mãe estava mentindo ou brincando, coisa do tipo, ela diz: "Vai com Deus." Então, com Deus, minha mãe vai, se encontra com meu pai, eles vão pro cartório, casam. Meu avô, na hora do almoço, se encontra com outros amigos. Então o juiz que casou os meus pais era um amigo do meu avô e fala: "Casei tua filha hoje, Fernando." "Não. Casei tua filha hoje, tô mentindo não." Meu avô não pode ir pra casa porque ele ainda tem casas na tarde, então ele espera até o final do dia. Ele entra dentro de casa e fala: "Fátima, você casou hoje?" Ela disse: "Casei, mas eu falei pra mamãe." Aí ela: "Como é que é, Maria? Vem aqui." Ela disse: "Meu Deus, eu pensei que o menino tava mentindo." Aí meu avô olha pra minha mãe e diz: "Traga seu marido em casa que eu preciso conhecer esse rapaz." Meu avô não tinha nem conhecido ele. O resto da história, eles... acho que não ajudou muito, né? Eles casarem ou terem responsabilidade, coisa do tipo, porque antes de nada, os dois, os pais deles estão dando casa, carro, mobiliando. Então pronto, se casaram, entraram numa casa
E o resto foi história. Até muitos anos depois, em janeiro de 2013, da mesma forma como eles se casaram, eles se divorciaram. Meu pai chegou para minha mãe e disse: vamos se divorciar? Minha mãe disse: tá bom. Em menos de um mês, os papéis estavam assinados, divorciados. Meu pai se mudou para um apartamento, mamãe continuou em casa, ela viveu a vida dela, ele viveu a vida dele. E um ano depois, eles decidiram que não podiam viver sem o outro. E da mesma forma, quer saber, não quero mais ficar longe de você não, também não quero ficar mais longe de você. Mas as coisas têm que mudar, eu preciso... Minha mãe dizendo, né, eu vou continuar sendo a minha própria pessoa. E meu pai disse, tá tudo bem, vamos. Aí se casaram de novo. E depois desse casamento, eles passaram a viver o resto da vida até a morte dele. E a vida não foi sempre boa, claro que como toda família, você tem altos e baixos, o relacionamento dele passaram por muitas coisas, mas não cabe a mim lavar a roupa dos meus pais, mas eu estou aqui compartilhando essa história porque eu acho sempre uma história fantástica. Eu sinto muito orgulho e honra de ser parte e fruto dessa história. E também é para lembrar as pessoas que quando você sabe, você sabe. Não tem por que esperar 5 anos antes de casar ou se mudar ou ficar com a pessoa. A vida é muito curta. Entendeu? Se você for se divorciar, não importa quando você casa. Se você ama alguém, não tem pra que ficar esperando por uma coisa, não. Quando você ama e quando você sabe, se tiver alguém que tenha dizendo, você se conhece há 2, 3 meses, não escuta ninguém não, só escute seu coração, certo? Então é isso, a minha história curtinha na minha quarta da telha, que é uma coisa que eu tô pensando muito essa semana. E eu espero que vocês fiquem bem, vivam sua história de amor, nem que seja uma história de amor próprio. E até a próxima vez, seja beija-flor.